TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam bem-vindos ao Correio da Manhã na TV. Olá, Roberta. Olá, Jorge. Olá para você que nos assiste. E você lembrando que você pode mandar sua reclamação, sua denúncia, sua sugestão de matéria para o nosso e-mail tvc@gmail.com, tá aí na sua tela, ou também para o nosso WhatsApp. Isso mesmo. DDD 24 99323 4567. Desculpa, você ia, eu fui antes aqui. Exatamente, mas é facinho. 99323 4567. E vamos agora às notícias deste sábado, dia 12 de março. Ministério da Saúde autoriza o repasse de pouco mais de R$1 milhão para Petrópolis. TV Correio da Manhã apura denúncias. Petrópolis vai contar com o Instituto Municipal de Geologia, o GeoSerra. Medidas com o uso de máscaras permanecem obrigatórias. Campanha que busca prevenir o desaparecimento de crianças no verão continua nos trens da Supervia. Secretaria de Saúde reforça os alertas para as pessoas que tiveram contato com a água durante os alagamentos. Vítimas das chuvas vão ter direito ao saque do FGTS, agora no Correio da Manhã na TV. Começamos essa edição com os destaques da semana do nosso jornal. Começamos então pela coluna do Cláudio Magna Vita. Presidente do TJRJ, desembargador Henrique Carlos de Andrade Figueira, visita a exposição acompanhado da curadora da mostra, servidora Isabela Francisco. O desembargador Henrique Figueira, com a esposa Inês Pedrosa de Andrade Figueira, e o desembargador Wagner Sinelli. Isabela Francisco com o marido, desembargador Luiz Felipe Miranda Francisco, e o desembargador Wagner Sinelli. Você vê aí na sua tela as fotos. O presidente Henrique Figueira, a primeira-dama do Estado, Analine Castro, e a curadora Isabela Francisco admiram a obra de uma das mulheres vítimas de violência doméstica. Presidente do TJRJ, desembargador Henrique Carlos de Andrade Figueira, escreve mensagem em mural livre da mostra. Paz. E ainda, exposição é alerta contra a violência doméstica. Estava logo embaixo ali da coluna do Magna Vita. O Museu da Justiça do Rio de Janeiro abriu suas portas ao público para a mostra, abre aspas aí, Presenças Invisíveis, fecha aspas. A exposição reúne trabalhos desenvolvidos por mulheres vítimas de violência doméstica, que vivem protegidas em abrigos. Aberta ao público e com entrada franca, a mostra, montada no Salão Histórico do Tribunal do Júri do Museu, apresenta 13 painéis com pinturas sobre lençóis, retratando, através da arte, as dores, angústias, sofrimentos e esperanças dessas mulheres. E continuamos. A entrevista do Felipe Santa Cruz ao programa Magna Vita está imperdível. Ele fez revelações sobre a sua vida pessoal, sua trajetória na advocacia e sua atuação agora na vida partidária. No ping-pong, no final, ele reconhece que o presidente Bolsonaro é bem intencionado. Pré-candidatura na rua. Pré-candidatura de Felipe Santa Cruz ao governo do Rio pelo PSD já está sendo distribuído. Na foto do convite, ele com Eduardo Paes e o slogan, entre aspas aí, Nova Força do Rio, fecha aspas. E continuamos bem ali no centro, na entrevista ao programa Magna Vita, na TV Correio da Manhã. Felipe Santa Cruz se apresenta como candidato de centro. Não aceitou a ideia de sua candidatura ajudar a dividir. Ficou claro que está bem longe de Rodrigo Neves e principalmente de Marcelo Freixo. Esses são os destaques aí da coluna do Magna Vita da semana. Vamos aos destaques da política da semana.
Geraldo Alckmin no PSB. O ex-governador Geraldo Alckmin acertou essa semana a sua filiação ao PSB para ser candidato a vice-presidente na chapa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT. Alckmin encaminhou a filiação em uma reunião no hotel de São Paulo, com a participação do presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, do prefeito de Recife, João Campos, do ex-governador Márcio França, de SP, e do ex-prefeito de Campinas, Jonas Donizete. O acerto da filiação foi revelado pelo portal G1. E continuamos. IPEA sob nova direção. O governador Jair Bolsonaro oficializou a troca do comando do IPEA. Éric Figueiredo foi nomeado o novo presidente do Instituto em despacho assinado pelo ministro Ciro Nogueira da Casa Civil. Figueiredo ocupava o cargo de subsecretário de Política Fiscal do Ministério da Economia. E agora no nacional. Fiocruz inicia a distribuição do antirretroviral. A Fiocruz iniciou a distribuição do medicamento, é complicadinho o nome, hein? Dolutegravir, 50 mg. O antirretroviral para tratamento de pessoas que vivem com HIV. É fruto de aliança estratégica com a farmacêutica GSK e Vivi Healthcare, firmada em junho de 2020. Em fevereiro, foi realizada a entrega da primeira remessa à instituição, um total de 16,5 milhões comprimidos. Ao longo do ano, serão encaminhadas mais de 64 milhões de unidades farmacêuticas do medicamento ao SUS. E continuamos, tem ainda a Lei da Ficha Limpa. O Supremo Tribunal Federal pode flexibilizar a Lei da Ficha Limpa em julgamento que põe em polos opostos. Um dos idealizadores da lei, o ex-juiz Marlon Reis, e o PDT, do pré-candidato à presidência Ciro Gomes. O STF vai analisar um pedido do PDT para que seja encurtado o tempo em que o condenado fica inelegível pela norma. Um absurdo isso aí, né? Pois é. Vamos aos destaques da editoria de Economia. Não é muito boa nas notícias. Queda na produção industrial. A produção industrial brasileira voltou a perder fôlego e amargou queda de 2,4% em janeiro, na comparação com dezembro. É a maior baixa para o mês desde 2018, informou o IBGE. Com o resultado, a produção eliminou parte do avanço de 2,9% que havia sido registrado em dezembro. Assim, o indicador ficou mais distante do pré-pandemia. Continuamos. Cesta básica sobe em 17 capitais. O custo da cesta básica de alimentos aumentou em fevereiro nas 17 capitais pesquisadas pelo Diese. Segundo o levantamento divulgado ontem pelo órgão, ou seja, na verdade, esta semana pelo órgão, as maiores altas foram em Porto Alegre, 3,4%, Campo Grande, 2,78%, Goiânia, 2,59% e Curitiba, 2,57%. Em 12 meses, comparando fevereiro com o mesmo mês de 2001, as maiores altas ocorreram em Campo Grande, 23%, Natal, 19,9% e Recife, 16,9%. Só me estendendo um pouquinho aqui na editoria de Economia, falar da nossa edição especial de sexta, sábado e domingo, que traz em economia o que mais impactou na semana, que é o aumento dos combustíveis. Então, se você quiser dar uma olhada nessa matéria, ela ainda está lá disponível. É só você acessar o nosso site, jornalcorreiodamanhã.com.br. Está aí na sua tela. Lá tem todo o trâmite do aumento dos combustíveis pela Petrobras e também o projeto de lei que foi aprovado na Câmara, no Senado, e vai para a Câmara agora, para ver se dá um jeito aí de controlar um pouco o preço dos combustíveis no Brasil. Porque tá difícil, que já aumentou, né? E já aumentou. De quinta para sexta-feira, assim, absurdamente. É isso aí. Vamos aos destaques da página do Rio de Janeiro dessa semana. Rio e Nasdaq pela economia verde. O governador Cláudio Castro assinou em Nova York
um protocolo de intenções com a Nasdaq e a Global, para dar os primeiros passos para a implantação de bolsa de valores para a compra e venda de créditos de carbono e ativos ambientais, como energia, clima e florestas. O acordo garante ao Rio o protagonismo na economia verde. A parceria prevê o intercâmbio de informações entre o governo do estado, a Nasdaq e a GEAP, para a implantação de políticas públicas para certificar, emitir e negociar créditos de carbono, como, por exemplo, a entrega de créditos ambientais a contribuintes que quitarem seus débitos do IPVA. Exatamente. E Fiocruz comprova eficácia de vacina. A vacina contra a Covid-19 da AstraZeneca se mostrou eficaz para proteger a população contra a contaminação, hospitalização e morte pela doença, mesmo em comunidades vulneráveis e com alta transmissão do novo coronavírus. É o que mostra a pesquisa Vacina Maré, realizada pela Fiocruz no Complexo de Favelas da Maré. As conclusões do estudo foram publicadas em revista especializada da Sociedade Europeia de Clínica Microbiológica e Doenças Infecciosas. Está aí na sua tela essa matéria. Vacina brasileira, né? Exatamente. Chegando no mercado. E olha, esses foram os destaques da semana do Correio da Manhã. Você pode receber a versão digital do Correio da Manhã se cadastrando no nosso site, jornalcorreiodamanhã.com.br. Só lembrando que no dia 8, a coluna do Magna Vita foi toda em especial às mulheres, pelo Dia Internacional das Mulheres. Verdade. Nós não colocamos aqui, mas você pode acessar o site lá para ler ela. Eu vou deixar você curioso, para você ver o que tem lá. Só acessar o nosso site, jornalcorreiodamanhã.com.br. Essas foram as notícias de destaque do Correio da Manhã da semana. E você vai ver ainda no jornal de hoje, medidas como o uso de máscaras permanecem obrigatórias. Estado deu início às obras emergenciais em Petrópolis. Você vai ver depois do intervalo, FIA e Supervia firmam parceria para prevenir novos casos de desaparecimento de crianças e adolescentes. O Correio da Manhã volta já. Já imaginou melhorar seu estado, sua cidade e a vida de sua família com um aplicativo? Alerge já! Chegou o Legisla Aqui. Tudo sobre seus direitos e um canal para você mandar e apoiar ideias que podem virar leis. Tem uma ideia boa? Sugira. Quer saber se é legal? Consulte. Tem dúvidas ou sugestões? Converse. Curtiu? Baixe o app. Legisla Aqui. É a Alerj mais perto de você. Estamos de volta. De acordo com o Boletim Epidemiológico de Petrópolis, o município tem diminuído o número de casos de contaminação. No entanto, as medidas como o uso de máscaras permanecem obrigatórias. A cidade, desde o início da pandemia, teve pelo menos 66 mil casos positivos da doença. No entanto, o cenário da Covid tem se amenizado. No último boletim divulgado pela Prefeitura de Petrópolis, 256 mil testes de Covid foram realizados e o ciclo de vacinação com a primeira e a segunda dose atingiram 230.247 pessoas, o que corresponde a 74% da população. Na última terça-feira, a Prefeitura de Petrópolis fez o redimensionamento dos locais e dos horários dos postos de vacinação aqui da cidade. Os pontos serão realocados conforme a logística da cidade, já que muitas vias ainda estão obstruídas ou interditadas por conta da tragédia de fevereiro. No centro de saúde, o movimento estava bom. No local, está sendo aplicadas todas as doses e não é necessário realizar agendamento. A vacinação acontecendo em todos os pontos já destacados, nas redes da Prefeitura. É só chegar aqui, não precisa mais de agendamento. Só chegar, trazer o cartão de vacina, documento, CPF e o cartão do SUS. Todo mundo. Reforço, primeira dose, segunda dose, primeira dose infantil e segunda dose infantil. A Sueli foi tomar a dose de reforço e fala porque decidiu se vacinar. Eu acho muito importante porque a gente tem que se prevenir, essas doenças, essas coisas assim que a gente não sabe. Então, se teve a vacina,
é porque é um bem para todo mundo. A taxa de ocupação de leitos clínicos é de 1,64% e de UTI a taxa de ocupação é de 5,36%. São 14 pacientes internados até o momento. Apesar disso, a Prefeitura mantém o uso obrigatório das máscaras. E olhem só, nas próximas semanas vão ser veiculados vídeos informativos nos trens do Rio, informando os passageiros como prevenir ou como proceder em casos de desaparecimento. O verão é uma época em que é comum aumentar o número de casos de crianças e adolescentes desaparecidos. A campanha está programada para durar até o dia 26 de março, uma semana após o encerramento oficial da estação. Com o verão e o carnaval, infelizmente, os casos acontecem com mais frequência e é muito importante que os responsáveis redobrem a atenção e tomem todas as medidas de prevenção possíveis, principalmente nesse período, afirma Luiz Henrique, gerente do programa SOS Crianças Desaparecidas. Os vídeos foram elaborados a partir de uma cartilha desenvolvida pela FIA, em parceria com a Defensoria Pública, e traz diversas orientações para a prevenção de novos casos. Entre as dicas está fazer o RG da criança o mais cedo possível, identificá-las com pulseira ou crachá antes de sair de casa e sempre aguardar que a criança entre no local de destino, escola, festa, casas de amigos, etc. Também é preciso ensinar as crianças a não aceitarem presentes de desconhecidos. Em caso de desaparecimento, a orientação é registrar imediatamente a ocorrência em qualquer delegacia de polícia, levando a foto mais recente que tiver. O Ministério da Saúde publicou na terça-feira, no Diário Oficial da União, uma portaria que autoriza o repasse de pouco mais de R$1 milhão do Fundo Nacional de Saúde para a cidade de Petrópolis. O valor a ser transferido corresponde ao piso fixo da Vigilância em Saúde referente ao ano de 2022, e este recurso vai ser usado para custear a continuidade da prestação das ações e serviços públicos na atenção primária de saúde. Em especial, os recursos vão ser destinados ao fortalecimento do sistema da vigilância em saúde, implementação de ações de vigilância, prevenção e controle de epidemias mediante situação de emergência nos bairros atingidos. Segundo a portaria, o repasse se justifica pela necessidade de dar continuidade à realização de ações coordenadas para responder, abre aspas, com celeridade e tempestividade, fecha aspas, ao possível aumento de doenças de veiculação hídrica, alimentar e transmissíveis por vetores. Na última semana, o governo do estado deu início às obras emergenciais em Petrópolis, após as chuvas do dia 15 de fevereiro, nas localidades da Rua Tereza, Rua Nova, 24 de Maio e em outras regiões. Já é possível acompanhar os trabalhos. Após o trabalho de retirada de entulhos, dejetos e lama, que somam 60 mil toneladas, o governo do estado, por meio da Secretaria de Obras e Infraestrutura, deu início às obras emergenciais em Petrópolis. São R$150 milhões destinados ao município. Depois de passar 15 dias aqui em Petrópolis, o governo do estado, em parceria com diversos órgãos, principalmente ao lado aí da CONDEP, fizemos um trabalho para retirar 56 mil toneladas de entulho, lama, lixo, vegetação, pedra. Trabalhamos forte, limpando as cidades, obstruindo as vias. Agora começa o trabalho de reconstrução. Já iniciamos todas as obras emergenciais tratadas com a Prefeitura. São mais de 150 milhões que serão investidos para recuperar várias encostas. Uma das principais vias de Petrópolis, que liga o Quintandinha ao centro, também está incluída no pacote de obras emergenciais. As obras emergenciais vão ser realizadas em diversos pontos que foram atingidos pela chuva do dia 15 de fevereiro, principalmente no primeiro distrito. Dentre os serviços que vão ser realizados estão principalmente a contenção de encostas e a recuperação das ruas da cidade. Recuperar a principal via da cidade, a Washington Luiz, onde nós vamos, além de fazer os muros, vamos recuperar a estrada para melhorar o acesso à cidade. As ruas 24 de Maio e Nova, assim como a Rua Tereza, vão receber obras de contenção, retaludamento e recuperação da rede de drenagem. Outras localidades, como Castelânia e também o Morém, receberão os mesmos serviços.
O governo do estado também será responsável pelas obras de contenção de encostas da tragédia de 2011 e da construção do conjunto habitacional no Caetité. Assumimos também todo o trabalho de encostas da enchente ainda de 2011. O governo do estado assumiu esses contratos com a Caixa Econômica Federal, com a Prefeitura, para que a gente possa terminar, corrigir os valores daquela época e terminar essas encostas. A recuperação de margens e vias também é de responsabilidade do governo do estado. Carros sem operar e efetivo insuficiente na Defesa Civil de Petrópolis. Esses são um dos problemas que chegaram por meio de uma denúncia à equipe do Correio da Manhã. A denúncia é grave. Carros precários, falta de equipe e pessoal nomeado para um tipo de cargo exercendo outra função. Essas são algumas questões repassadas por denúncia à equipe do Correio da Manhã. Após o temporal que atingiu a cidade de Petrópolis, se assentaram algumas deficiências no serviço prestado pela Secretaria de Defesa Civil e Ações Voluntárias em Petrópolis. Após a mudança na gestão da cidade, alguns nomes foram integrados à Secretaria de Defesa Civil. No entanto, o número de agentes atuantes não tem sido suficiente para suprir as necessidades do município. A denúncia relata que os chefes de equipe não prestam apoio nas ocorrências e que nem saem da base. No dia 15 de fevereiro, dia da tragédia, que deixou pelo menos 232 mortes até agora, um motorista que atuava pela Defesa Civil prestou um socorro na localidade da Duas Pontes. Um vídeo, inclusive, mostra o momento da ajuda. Após a ação, o servidor foi devolvido à CPTrans, como justificativa de que não teria autorização para prestar o socorro. No dia 15 de fevereiro, apenas uma equipe da Defesa Civil estava na base. Fazendo um resgate o melhor que a gente pudermos, cara, mas tá difícil, entendeu? Tá muito difícil. É idoso, é gente, estão botando tudo na caçamba do carro. Entra aí, meu amigo! Entra rápido! Entra rápido! Outra questão relacionada à Defesa Civil são os veículos. A listagem seria essa: 2 Rangers, sendo uma quebrada há meses, 2.200, uma delas sem embreagem, uma Blazer que o câmbio só funciona às seguintes marchas: primeira, terceira e ré, uma S10 que só tem o freio das 2 rodas dianteiras, um Volkswagen Gol sem uso, 2 Renault Sandero, um Renault Clio, o carro do secretário e uma moto quebrada. Os nomes que aparecem na imagem foram integrados à equipe da Defesa Civil no dia 16 de fevereiro como supervisoras. No entanto, atuam como telefonistas. Tentamos contato, mas a Prefeitura disponibilizou 2 números de telefone para poder realizar as ocorrências relacionadas a algum tipo de serviço que deve ser feito pela Defesa Civil. O 199 e esse que está aqui no meu telefone no momento. Eu vou tentar ligar para os 2 telefones e a gente vai saber o resultado. O número chamado está ocupado. Tente novamente mais tarde. Obrigada. Eu vou tentar mais uma vez. O número chamado está ocupado. Tente novamente mais tarde. Obrigada. A princípio, não está funcionando. Agora eu vou tentar pelo 199 para ver se a gente consegue contato. O número chamado está ocupado. Tente novamente mais tarde. Obrigada. Vou tentar mais uma vez. O número chamado está ocupado. Tente novamente mais tarde. Obrigada. Realmente, parece que, apesar dos telefones serem disponibilizados à população, eles ainda assim ficam à mercê dos riscos causados por conta de chuvas e deslizamentos, já que os números de telefone não funcionam.
A denúncia relata que o número de equipe não supre o esquema de plantão e as ocorrências para uma cidade com média de 310 mil habitantes. A gente está em mais um ponto aqui do Quitandinha, na rua Rio de Janeiro, né? É sexta-feira, dia 4 de março, e o descaso continua, a falta de orientação. Aqui é mais um barranco que rompeu, essa rua inundou de terra. Estou aqui com mais um morador, o Max, que foi afetado diretamente, né? Perdeu o seu carro. Max, aqui de lá é seu carro, né? Aquele lá, Voyage 2017. Deixa eu pegar mais perto lá. O Voyage acabou, né, Max? Tá ali o carro. Ô, Max, deixa eu te fazer uma pergunta. Você que é morador, você que sofreu diretamente. A sirene tocou? Cara, já tocou, na que tocou já estava chovendo. Chovendo muito? Já estava chovendo bem. Hoje é dia 4 de março de 2022, sexta-feira. Lamentavelmente, né, a gente mostra mais um lado da história triste para os moradores do bairro Quitandinha. A tragédia foi no dia 15 de fevereiro de 2022, a gente vive uma calamidade pública em Petrópolis. Mais uma bomba relógio que vocês estão vendo, vários moradores sem orientação. Fica chateado, né, porque as paradas vêm cobrando tudo nosso aí, a gente paga as paradas da prefeitura tudo e estamos vivendo isso aí, ó. Pô, a parada tá aqui já vai fazer quase 3 semanas aí. E ninguém veio nem dar uma olhada nas casas que estão com perigo de barreira aí, quase perto de cair aí, chove de novo, der mais uma chuva forte daquela ali, perigo de descer a casa que está na beira do barranco, e a Defesa Civil nem veio nem para falar se pode desmanchar ela. Em nota, a Prefeitura de Petrópolis informou que a Defesa Civil conta com 57 agentes entre operacionais e administrativos. Além disso, o órgão conta com 14 viaturas, no entanto, apenas 9 estão em pleno funcionamento. Outras 5 estão passando por manutenção. E olha só, enquanto Petrópolis ainda chora seus mortos e se recupera da tragédia, no último fim de semana, a realização de um evento pago por patrocinadores privados para funcionários e diretores da Condep causou estranheza na cidade. O jornal Correio da Manhã denunciou nesta segunda-feira um evento da Condep pago por patrocinadores e que é presidida por Leonardo França, primo e uma das pessoas mais próximas ao prefeito Rubens Bontempo. A confraternização ocorreu no último dia 4 de março, no Clube Casa de Portugal, próximo à sede da estatal, enquanto a cidade ainda procura pelas últimas vítimas. A Condep é uma empresa de economia mista, tendo como seu principal sócio a Prefeitura Municipal de Petrópolis. Ela abrange todo o município com diversos serviços. A promoção da festa neste momento de luto não agradou a população. Festa para os funcionários? Para homenagear o quê? Aí o poder público, entendeu? Consente fazer isso. Quer dizer que eles estão festejando o quê? A alegria dos mortos do Morro da Oficina, do Chacafora, da Casimiro de Abreu, do Caxambu, que eles estão festejando isso. Como é que é o nome do presidente lá? Leonardo Franco, é isso que vocês estão comemorando? A desgraça do povo? Olha, eu acho que não é hora disso não. Porque é uma época triste, né, para todo mundo, né? Todo mundo sofrendo, então não é legal não. Acho que não é momento de comemoração não. Não, eu acho que não é não. No site, a companhia se define como a empresa que cuida de todos os petropolitanos 24 horas por dia, 7 dias na semana e 365 dias ao ano. Com a onda de fake news que Petrópolis viveu sobre a atuação da Prefeitura na tragédia do último dia 15, a equipe do Correio da Manhã decidiu avaliar a veracidade da comemoração da empresa neste momento de luto que a cidade vive. E a festa da Condep foi confirmada por uma funcionária nomeada como apoio jurídico. Ao ser questionada sobre o evento, uma funcionária da Condep disse, abre aspas, ficamos desde a tragédia trabalhando 24 horas por dia, direto. Assim, patrocinadores privados decidiram patrocinar este evento, fecha aspas. A equipe do Correio da Manhã vai seguir a orientação do apoio jurídico e vai encaminhar, segundo a Lei de Acesso às Informações, o pedido formal para que a empresa pública indique quem patrocinou o seu evento. Festa de 4 de março? Eu acho que não é o momento para isso não. Não é a hora, tudo tem sua hora, entendeu? No momento é época de solidariedade, de cuidar de quem precisa, entendeu? Tem muita gente boa aí que está desabrigada, até precisando de um emprego. Porque se você não tiver um emprego com salário digno, você não tem como conseguir uma moradia digna. Com certeza é um tempo de nós olhar um pouco para o povo, né? E ver ali a dor e o sofrimento de cada um, né?
Isso é um meio da gente se comover e não comemorar nenhuma festa, nenhuma comemoração, né? Eu acho que não. Quer dizer que a situação, né, não tem nada que fazer festa, né? A Condep enfrenta ainda outro problema, a permanência de Leonardo França na presidência. A lei que dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa proíbe que sejam presidentes da companhia pessoas que atuaram nos últimos 36 meses como participantes de estrutura decisória de partido político ou em trabalho vinculado à organização, estruturação e realização de campanha eleitoral. Como Rubens Bontempo foi presidente do PSB, o seu primo Leonardo França estaria impedido de presidir a empresa municipal. O irmão de Leonardo, o advogado Matheus França, que atuou no processo que reconduziu o primo à Prefeitura de Petrópolis, tem suprido as dificuldades da assessoria de imprensa da Prefeitura de estabelecer uma política de comunicação eficaz. Ele foi vitorioso de 3 processos no primeiro e segundo juizado especial cível da comarca de Petrópolis sobre fake news em redes sociais que postaram informações falsas sobre Rubens Bontempo. Cabe agora ao Ministério Público apurar a denúncia, que envolve um evento para agentes públicos pagos por entes privados, em um momento no qual vão ser realizadas dezenas de contratações emergenciais. E você vai ver depois no intervalo. Secretaria de Saúde reforça os alertas para as pessoas que tiveram contato com a água durante os alagamentos. Moradores de locais afetados pela tragédia em Petrópolis vão ter direito ao saque do FGTS Calamidade. E ainda, moradores de Teresópolis realizam manifestação para cobrar melhorias nos transportes públicos. A gente volta já. Já imaginou melhorar seu estado, sua cidade, a vida de sua família com um aplicativo? A Alerj já! Chegou o Legislaqui. Tudo sobre seus direitos e um canal para você mandar e apoiar ideias que podem virar leis. Tem uma ideia boa? Sugira. Quer saber se é legal? Consulte. Tem dúvidas ou sugestões? Converse. Curtiu? Baixe o app. Legislaqui. É a Alerj mais perto de você. Estamos de volta. A Secretaria de Saúde tem reforçado os alertas para as pessoas que tiveram contato com a água durante os alagamentos registrados em Petrópolis no último dia 15 de fevereiro. A intenção é garantir que as pessoas busquem atendimento médico logo nos primeiros sintomas para evitar doenças como a leptospirose. 3 pessoas ainda estão internadas por suspeita de ter entrado em contato com a água dos alagamentos no dia 15 de fevereiro. 2 delas são de casos suspeitos que ainda aguardam a liberação dos exames. O terceiro permanece internado em leito de UTI. Após uma situação de desastre, muitas doenças podem aparecer, desde uma forma leve a uma forma mais grave. De acordo com informações da Prefeitura, 2 pessoas também estão recebendo o acompanhamento, mas não precisaram de internação. O monitoramento tem sido feito com base em doenças como a leptospirose, hepatite A e doença diarreica. Se você teve febre, dor de cabeça, dor no corpo, diarreia, procure uma unidade de saúde. Algumas doenças são decorrentes do contato com a água da chuva, com a lama. Outras doenças são decorrentes do consumo de alimentos contaminados ou água de origem desconhecida, também podendo estar contaminada. Febre, dores no corpo e na cabeça. Os sintomas são parecidos com o do coronavírus. Sem o tratamento necessário, pode causar fatores de mau prognóstico, que incluem alteração no estado mental, insuficiência renal aguda, insuficiência respiratória, hipotensão, arritmias e, em casos mais graves, até a morte. A gente também não pode esquecer das arboviroses, dengue e chikungunya. Muitas mudanças no meio ambiente ocorrem devido ao desastre, então por isso que a gente precisa estar atento. Até em situações de exposição contra cobra, aranha, escorpião, porque teve modificação naquele meio ambiente, né? Em casos de acidente por animal peçonhento, como eu estou falando, procure a unidade de saúde aqui no município, que é a UPA Cascatinha.
E olha, após as fortes chuvas em Petrópolis e a abertura do comércio, os moradores da cidade repararam que alguns mercados da cidade estão com registros de preços muito acima da média e procuraram a Câmara de Vereadores e o PROCON de Petrópolis para fazer as denúncias. Café, pão de forma, cenoura e leite. Esses são alguns produtos que os moradores de Petrópolis têm reclamado de um aumento abusivo com a vereadora Gilda Beatriz. Comecei a receber muitas denúncias em relação aos preços abusivos nos supermercados. E a gente via, como eu coloquei aí, por R$12 um pão de forma, lona, que era R$3,50, foi para R$8. Isso me preocupa depois dessa tragédia toda, isso tudo que a gente está passando. Pô, a pessoa de R$3,50 passar para R$8, então isso tudo tem que ser averiguado. Então eu fiquei muito preocupada, encaminhei ofício já ao PROCON, né, para a gente poder fazer uma fiscalização nos supermercados. A vereadora, junto de Jorge Badia, coordenador do PROCON de Petrópolis, decidiram criar uma medida para avaliar as notas fiscais das redes de supermercado do município. A gente vai fazer com o PROCON a fiscalização nos supermercados, a gente vai querer ver a nota fiscal para poder avaliar se aquele produto sofreu superfaturamento. E se for avaliado que sofreu superfaturamento, esses supermercados vão ser autuados. Para a gente chegar a essa conclusão, a gente tem que, através de uma fiscalização, requisitar as notas fiscais de entrada dos fornecedores de determinados comerciantes, determinados supermercados, por exemplo, para chegar a essa conclusão, para saber de onde vem aquele produto, se aquele produto teve algum problema na sua rede de distribuição, se aquele produto se encontra numa época sazonal que foi prejudicado em relação à questão climática, por exemplo. Então é preciso que a gente atue com muita cautela, mas sempre em defesa do consumidor. De acordo com o coordenador do PROCON, o aumento do valor dos produtos é comum devido à demanda. O problema é quando esse valor foge da média entre os mercados. Essa questão da abusividade dos preços está prevista no artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor. O problema é qual? É a gente identificar quais são as causas daquele aumento, se são causas justificáveis e aonde está a usura do comerciante, onde ele está tentando se prevalecer de uma hipotética situação para lucrar mais. Meio quilo de café é R$20. Né? Tá um absurdo. Quanto que a gente ia pensar que ia pagar R$20 meio quilo de café? R$12 o quilo da cenoura. Nossa, tá assim, tá muito caro. Então, nossa preocupação, a gente sabe que realmente os preços já foram aumentados, mas a preocupação, eu como legisladora, né, é que não tenha superfaturamento, né? Com essa tragédia toda que a gente está passando, que as pessoas não usem isso, né? Os empresários, donos de supermercados, de locais, né, de mercearias, o que for, cobre acima que a gente possa constatar que é um superfaturamento, porque isso não pode. Uma questão importante levantada por Jorge é que, devido às chuvas do dia 15 de fevereiro no município, diversos comerciantes foram afetados diretamente. Alguns hortifrutis realmente têm sido ou foram afetados pelo excesso de chuvas. Aí eu me refiro ao Brejal, ao Caxambu, ao Bonfim. Mas a gente tem que identificar junto ao supermercadista, principalmente, ao atacadista, quanto ele está efetivamente pagando e quanto que ele pode, para que não pareça e não se configure abusividade, repassar ao consumidor. Nós não podemos tabelar os preços, isso não existe. A SUNAB, a antiga SUNAB, que era Superintendência de Abastecimento, ela vem do tempo da ditadura, isso acabou. Hoje nós temos uma livre concorrência e a livre iniciativa privada, mas isso não quer dizer que, e aí o artigo 39 é bem claro, não quer dizer que o comerciante possa se prevalecer de uma situação de catástrofe, por exemplo, para aumentar abusivamente os seus preços. Se o consumidor realizar a compra de um produto com valor abusivo, ele não vai poder entrar com um processo contra o estabelecimento. Esse aumento de preços ele é muito subjetivo. Tem que haver uma participação de um ente público, como o PROCON, como a vereadora, como a Câmara dos Vereadores, como até o CAD, que é um órgão federal, para identificar isso e aí sim aplicar as sanções. Individualmente, o PROCON ele está aberto, ele tem o dever de acolher essas reclamações, mas não acredito que seja possível uma indenização, uma devolução desses preços.
Eu quero que vocês todos, que o que vocês veem, que vejam, como eu expliquei para vocês, que está muito além do que o conjunto de Petrópolis todo, dos preços, que vocês entrem em contato comigo através das minhas redes sociais, Instagram, Vereadora Gilda Beatriz, Facebook, também vocês me acham, ou através também do telefone 2291-9215 e 2291-9214, tá? Aí vocês vão falar comigo, com a minha assessoria, para a gente ir pontualmente nesses locais, porque a gente vai começar a fazer essas fiscalizações junto com o PROCON. Vamos agora a Teresópolis. Moradores realizaram manifestação para cobrar melhorias nos transportes públicos. Com o retorno das aulas presenciais, um dos problemas enfrentados tem sido a superlotação e os perigos na travessia das ruas. Moradores de Teresópolis realizaram uma manifestação nesta quarta-feira por volta de meio-dia para denunciarem novamente a superlotação dos ônibus. De acordo com eles, os veículos não comportam um número de passageiros. Nos horários de maior movimento, o tempo de espera é de até 2 horas. Isso daqui é pra gente mostrar, ó, a situação dos ônibus, gente. Mais um, ó. Mais um aí, ó. O povo não gosta de andar desse jeito, não, ó. Tá todo mundo aí, ó, aglomerado. O povo quer ônibus decente. Esse pessoal fica mais de 2 horas praticamente dentro de um ônibus que mora aí longe, no 3º distrito. Olha isso, gente. Ó a situação dessas crianças. Olha a situação desse povo. Ó, falta de respeito total com a população do 2º e 3º distrito. Na localidade de Três Córregos, no 2º distrito de Teresópolis, outro problema enfrentado é a falta de sinalização e faixa de pedestres no local, que dificulta a travessia e coloca em risco a vida dos estudantes da escola Nadir Veiga Castanheiras. Olha só o perigo que as crianças enfrentam aqui, ó, gente. Não tem um radar, um guarda municipal, nada. Olha o perigo. E olha quantas crianças, gente. É muita criança para pouco ônibus. Olha só, 2 ônibus. Eles só não vieram porque não quiseram. A polícia já esteve aqui pra gente poder, ó. A polícia tá ali, ó. Pediu pra gente sair. Mas a gente não vai sair porque o que acontece? O risco é grande de uma criança ser atropelada aqui, gente. Olha, e além disso, não tem ônibus o suficiente. Não tem ônibus o suficiente para as crianças. A reivindicação daqui do 2º distrito é mais ônibus, porque ó, é muita criança. Durante a manifestação, as polícias militar e federal foram acionadas e estiveram no local para organizar o trânsito e impedirem os ônibus de saírem com excesso de passageiros. Os pais pedem que a empresa aumente o número de ônibus nos horários de mais movimento. Esta é a 2ª vez em que os moradores denunciam ao Correio da Manhã e pedem apoio para que a situação se resolva. Eu quero dizer a vocês, dono de empresa, prefeito, quem é responsável por isso, essa é a 3ª vez que eu venho, eu tenho 84 anos. Se eu passar mal aqui e morrer, o que vocês vão fazer? Mais uma vez, é pela 2ª vez que eu venho aqui lutar por esse povo aqui, por essas crianças, pelos pais. Falta de respeito da aviação, falta de respeito da rodovia federal, falta de respeito do município. Ninguém tá aqui para brincar, não. Tem filhos aqui, ó, tem pais aqui sofrendo. É todo dia essa palhaçada. Isso pra mim é palhaçada. Falta de respeito com a sociedade, falta de respeito com as crianças. A hora que um pai desse aqui sofrer com um filho atropelado, quero ver quem vai ser responsável. Porque não tem, não. É a 2ª vez que eu venho aqui com esses pais lutar por eles. Cadê o órgão público? Cadê a Polícia Rodoviária Federal? Ninguém toma providência. Cadê o Conselho Tutelar? Ninguém toma providência. Os passageiros impediram que os ônibus se movimentassem até que o representante da empresa fosse até o local. De acordo com eles, o mesmo se negou a conversar com os pais e alegou que a rua foi bloqueada pelos manifestantes. Chegou um representante da empresa e ele não vai conversar com os pais, ele falou, e ele vai conversar com a PRF para poder estar resolvendo a situação enquanto a via, sendo que a via não está sendo bloqueada, tá, gente? Ó. A via está liberada e em nenhum momento estamos parando a via, tá, gente? Nosso protesto é de mães que urgentemente precisamos de um suporte para os nossos alunos. Moradores de locais afetados pela tragédia do dia 15 de fevereiro em Petrópolis também vão ter direito ao saque do FGTS Calamidade. No momento, a Prefeitura está fazendo o cadastramento das localidades afetadas para que esses moradores possam solicitar o saque de até R$ 6.220.
Além das famílias que foram afetadas pela chuva do último dia 15, aqueles que foram atingidos também pelas chuvas entre os dias 7 e 14 de janeiro têm direito ao saque emergencial do FGTS. De acordo com a Prefeitura, esse novo trâmite ainda está em estruturação. Até o momento, foram registradas na sua totalidade as regiões do Alto da Serra, Chácara Flora, Castelânia, Saldanha Marinho, São Sebastião, Ciméria e Floresta. Para outras localidades que foram parcialmente afetadas, como Caxambu, Centro e Coronel Veiga, foram cadastradas apenas as ruas afetadas. Segundo a Defesa Civil, outras regiões ainda vão ser inseridas. O cadastramento das ruas afetadas está sendo feito conforme as equipes técnicas da Defesa Civil concluem as vistorias das áreas. Segundo a Prefeitura, as demais áreas que ainda não tenham sido contempladas ainda podem ser incluídas posteriormente no cadastramento. O número de furtos elétricos, o famoso gato, cresceu 35% no estado do Rio de Janeiro em 2021. Os dados são da Enel, concessionária que administra o serviço. De acordo com a Enel, concessionária que opera no Rio de Janeiro, houve um aumento de 35% nos furtos de energia elétrica no estado. Dos 66 municípios, São Gonçalo, Itaboraí e Duque de Caxias registram os maiores índices. Cerca de 20% do total de energia distribuída é perdida por conta dos furtos, o famoso gato. Em 2021, foram 182 mil irregularidades encontradas pela concessionária. Além de ser crime, o furto de energia elétrica pode acarretar em acidentes e também a sobrecarga. Para amenizar os problemas, a companhia realizou 334 mil inspeções no ano passado e 564 operações. Dessas, 153 pessoas foram detidas, sendo 49% clientes comerciais e 51% residenciais. E como resultado dessas normalizações, mais de 485 milhões de quilowatt-horas foram recuperados. Só para ter uma ideia desse volume todo de energia, daria para abastecer 269 mil residências ao longo de um ano. Alguns sinais podem identificar o furto de energia, tais como isolamento incorreto dos circuitos elétricos, emendas mal feitas, desgaste dos fios e condutores desencapados. Esses problemas podem acarretar em diversas consequências direto ao proprietário do relógio, como o aumento do consumo de energia, elevando o valor da conta de luz e a queda frequente dos disjuntores. Nesses casos, até mesmo os eletrodomésticos podem ser danificados. Caso haja algum desses sinais, solicite uma vistoria técnica. Além disso, os consumidores podem denunciar o ato criminoso por meio do site www.enel.com.br. Na última semana, as lojas da Rua Teresa reabriram e os comerciantes buscam uma recuperação econômica após a tragédia que afetou Petrópolis em fevereiro. Mas o movimento por lá ainda é tímido. Vai ficar tudo bem. Essa é a mensagem que os lojistas da Rua Teresa acreditam e estão passando para os clientes. Após dias de muita dificuldade e ainda resquícios da tragédia em alguns pontos de um dos polos de moda a céu aberto mais importantes do estado, os comerciantes buscam retomar as vendas, mas o trabalho não tem sido fácil. O movimento, já não estava muito bom ao decorrer das coisas também, só que agora piorou. Pode ver que a rua está vazia, a gente não consegue estar vendendo nada. Tô vindo para cá porque, eu tenho que trabalhar, mas então, assim, tá bem precária a situação, a gente tá assim, tá tudo vazio, ninguém tá vendendo nada, estamos vindo porque tem que trabalhar. Karen ainda relata o receio dos comerciantes quando há previsão de chuva e o medo de uma nova tragédia. Com certeza. Esses dias mesmo choveu, sexta-feira, todo mundo já fechou aqui e foi embora para casa, era 3 horas da tarde. Que agora a gente fica com esse trauma, Qualquer chuva que dá agora a gente vai pegar e vai embora. A situação no Shopping Álvaro Pereira Dias, um dos mais atingidos, ainda é complicada e muito trabalho ainda precisa ser feito. Nós tivemos essa avalanche, que veio aqui de cima, do morro da 1º de Maio, Rua Nova, perdão.
E essa avalanche ela foi oriunda justamente da captação das águas pluviais que vêm de cima do morro. E elas entravam por dentro do manilhamento que passa por dentro do shopping, né? E infelizmente, com tudo o que ocorreu, ela explodiu aqui dentro, né? Como vocês viram nas imagens, cedeu a nossa laje do primeiro piso do estacionamento. O shopping, que conta com mais de 200 salas entre lojas e escritórios, é um marco da região. Por ter sido atingido, houve especulação de que o prédio teria que ser demolido. No entanto, a estrutura não foi afetada. Fizemos a contratação de uma empresa de engenharia em cálculos estruturais, fizemos teste durante 2 dias para avaliação e retirada dos veículos que estão no segundo, terceiro e na cobertura do prédio. E assim, fomos muito felizes porque inicialmente, né, no pré-laudo, observou-se que, né, nós não houve nenhum abalo estrutural nesse sentido. E eu gostaria muito aqui de aproveitar essa oportunidade que vocês estão nos dando para poder dizer que o shopping, a despeito que todo mundo tem dito, não tem nada de implosão. Muito pelo contrário, a estrutura do prédio é muito forte, nada foi abalado, apenas vamos ter aí o trabalho de reparar os danos que ocorreram. Além dos problemas relacionados à perda de mercadorias e clientes, os lojistas se indignaram ao saber que o estacionamento rotativo voltou a ser cobrado na região. O que está acontecendo? A gente já estava enfrentando uma série de dificuldades, parece que o poder público abandonou a gente está fazendo as coisas por conta própria e agora me parece assinar o parque aqui querendo cobrar. As pessoas já não estão querendo vir a Petrópolis, nem de bairros próximos daqui estão querendo vir aqui no Onda Serra. E ainda tem essa dificuldade que o governo municipal abandonou a gente. E por que cobrar estacionamento num momento crítico como esse? Você vai ver as ruas todas sujas, nós estamos tirando por nossa conta, nós estamos fazendo uma série de coisas, doações, uma série de coisas para o próprio pessoal da rua que estava trabalhando aqui, e nós ficamos abandonados e ainda vem cobrar estacionamento, isso não tem cabimento. 1 hora vai ser cobrado, mas agora, no meio de uma tragédia. Aqui na Rua Tereza, um dos principais polos de moda de Petrópolis, o movimento ainda é tímido. Por conta da tragédia do dia 15 de fevereiro, muitos lojistas ainda realizam a limpeza dos estabelecimentos para uma reabertura no fim de semana. Já são 21 dias em busca da retomada. Já a Tawane afirma que a virada da estação pode ser um incentivo para o retorno de turistas e clientes. Inicialmente, foi um baque muito grande para todo mundo, na cidade, na rua, mas aos poucos a gente está conseguindo se recuperar e tenho certeza que logo, logo vai voltar tudo ao normal. A gente tem essa esperança, A gente não pode perder a esperança com toda essa situação que aconteceu, mas vai dar tudo certo. Essa troca de coleção vai ser uma coisa que vai trazer clientes aqui pra gente e vai estar valorizando também a Rua Tereza novamente. O desejo dos comerciantes é o mesmo, uma atenção especial para a Rua Tereza, que sempre foi um importante setor da economia municipal. Agradecer a todos que têm orado, que têm aí de alguma forma ajudado voluntariamente aí a nossa rua, a cidade, e queremos aqui, como shopping, como empresários, queremos nos solidarizar com todas as vítimas da cidade, orar para que o Senhor possa confortar, o coração dessas famílias e vamos recuperar essa cidade, que essa cidade é próspera, é uma boa cidade e assim, precisamos que todos agora se unam para que possamos juntos, reerguer e fazer dessa cidade um pedaço melhor e aprender com essas experiências. Após mais uma tragédia em Petrópolis, provocada pelas fortes chuvas, a Prefeitura anunciou que a cidade vai contar, a partir de agora, com o Instituto Municipal de Geologia, o GeoSerra. O projeto de lei sobre a criação do Instituto ainda vai ser encaminhado à Câmara Municipal. O modelo do Instituto Municipal de Geologia vai ser inspirado na GeoRio, entidade responsável pela avaliação de risco geológico geotécnico na capital do estado, que é referência nacional. Importante passo, quem está ganhando a população, que é a oportunidade de termos profissionais de alto nível, estudando as características de Petrópolis e mais que isso, propondo soluções.
Outra demanda da Prefeitura de Petrópolis neste sentido é um ofício solicitando à Universidade Federal Fluminense a implantação em Petrópolis do curso universitário de Geologia. A UF foi, em 2015, a primeira universidade pública instalada em Petrópolis com o curso de Engenharia de Produção. Estaremos pedindo à UF, oficializando esse pedido à UF, para que seja implantado aqui no nosso município o curso de graduação em Geologia, para formar quadros para a nossa cidade, que isso é fundamental. Por hoje nós ficamos por aqui, mas lembrando que temos novos canais de comunicação com você, nossos telespectadores. Agora você pode mandar a sua sugestão de matéria, sua reclamação ou denúncia para o e-mail tvc@gmail.com. Tudo minúsculo aí. Ou para o nosso WhatsApp, né, Roberto? Exatamente, vai aparecer aí na sua tela 24 DDD 993234567. E hoje a gente fica por aqui. Segundo, estamos de volta, ao vivo. Tchau. Tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.